Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo aqui ao canal Academia Jung. Espero que estejam gostando, dessa série de vídeos que a gente tem feito com todo carinho para poder falar sobre questões que nos acometem, na nossa vida, que às vezes a gente se sente incomodados, tais como depressão, tais como ansiedade. E aqui, voltando depois de 2 semanas, vamos continuar falando sobre as questões da ansiedade. Agora, mais um outro aspecto, Então, quiser saber mais, vão assistindo os vídeos anteriores. Deixem aí o seu like, que gostaram, comentem, compartilhem, com pessoas que acham que possam se interessar sobre o assunto. Então, hoje a gente vai falar sobre quando a ansiedade ela surge por a gente não estar adaptado à nossa vida. Porque a gente pode pensar que a fonte da ansiedade ela vem única e exclusivamente do nosso psicológico. Então, muitas vezes, as pessoas, é o mais comum de aparecer dentro de consultórios de psicologia, a sensação de que eu sou uma pessoa ansiosa, eu tenho uma doença, isso faz parte da minha personalidade, é uma ansiedade, mas uma ansiedade num nível muito alto. Depois a gente pode até conversar sobre a importância ou a função que a ansiedade tem na nossa vida. Mas, a princípio, essa ansiedade exacerbada que atrapalha a nossa vida, que nos deixa incomodados, costumamos dizer que sou ansioso, eu sou uma pessoa ansiosa, eu tenho um problema, eu tenho uma doença, que às vezes nem de fato diz respeito a um adoecimento. Então, por um lado, a gente se sente ansioso pelo fato de não conseguirmos nos adaptar ao mundo. Porque o mundo é uma fonte de pressão para a gente. Eles nos demandam determinadas coisas, tais como ter uma profissão, ter um dinheiro, ter como se sustentar, ter relações, porque a gente depende das relações para sobreviver. E quando a gente não alcança essas coisas, muitas vezes a gente sente ansiedade. É normal sentir ansiedade. E muitas das vezes essas situações elas não estão possíveis, ter esse dinheiro, ter esse relacionamento, não porque eu tenho dificuldade, mas porque realmente não está disponível ali, naquele momento. E isso naturalmente vai levar para uma ansiedade. Até diria que o fato da gente ter uma dificuldade para a nossa subsistência, isso já é fator de ansiedade. Não é possível pensar que uma pessoa que está passando por ali diversas dificuldades na vida, de um risco da própria existência estar em jogo, um risco de morte ou de não se sustentar, ou então passando por um período que tem que tomar muito cuidado com uma pessoa a qual ela gosta muito, é normal que a pessoa se sinta ansiosa, até se espere que ela se sinta ansiosa porque ela é um ser humano. É o caso de não sentir nada por isso, como se fosse algo que não fizesse parte da minha vida, aí isso que seria o difícil, Esse é um ponto. Então, pensar que eu não consigo o básico, o mínimo, para eu estar ali sobrevivendo. Então, gente, estar desempregado, não ter dinheiro, ter que depender de outra pessoa para poder fazer suas compras, ter suas coisas, isso vai levar à ansiedade. Então, de fato, é pensar, opa, não sou eu que estou doente, mas é uma situação ali que ela me adoece. Então, tem até um psicólogo que chama Martin Baró, que ele vai falar muito isso, Em situações estressantes, se espera que a pessoa esteja estressada, situações políticas e por aí vai. Então é importante ter isso em mente. Então, nós estamos vivendo uma situação difícil, então eu sou uma pessoa ansiosa. Não, olha em torno. E na medida do possível, claro, nem tudo está nas nossas mãos, a gente não é todo poderoso, mas na medida do possível, se a gente se esforça para mudar essa situação, esse vai ser um ponto. Só que existe uma outra possibilidade em relação, nessa questão do contato com o mundo, que diz respeito a não se sentir enquadrado, não se sentir fazendo parte. Então, quando a gente diz de situações como as de minorias, ou a gente se sente excluído de uma situação, que a gente gostaria, mas isso é importante a gente pensar que, em boa parte, tirando quando isso vai estar vinculado, com a situação anterior que eu disse, disso atrapalhar a sua existência, atrapalhar a sua vida, isso vai gerar uma ansiedade, mas outras vezes a gente quer fazer parte de algo que realmente não nos deseja ali, mas nem sempre é necessário fazer parte desse algo. Querer alguma coisa, desejar alguma coisa,
Porque muitas vezes a nossa sociedade ela impõe padrões aos quais a gente deve atingir que só algumas pessoas vão atingir, ou de fato ninguém vai atingir, mas elas vivem, né, essas realidades vivem no mundo das ideias de algumas pessoas, e que cada vez as pessoas vão buscando mais coisas, querem até viajar para o espaço agora, né? Como se isso fosse uma meta a ser atingida na vida. Então, para você ser uma pessoa bem-sucedida agora, já não basta viver só na Terra, né? Você tem que ir para a estratosfera. Quer dizer, olha só o nível de exigência que as pessoas se colocam, né? Então, imagina quem vai viver em paz quando a nossa concepção do que eu tenho que atingir, ela vai para a estratosfera. Ela foge, inclusive, do nosso nível de realidade. Aí sim, aí são momentos em que eu não me sinto ajustado à realidade, não porque eu não tenho aquilo que eu necessite, eu não tenho uma vida legal, que em determinados parâmetros seriam interessantes, mas eu não enxergo que eu esteja adaptado. Eu tenho a sensação de que eu não estou adaptado porque eu não atingi determinado padrão. E, gente, não adianta nada falar pra gente, pra qualquer um de nós, que isso é uma besteira, porque pra gente é uma verdade. É uma verdade psicológica que a gente enxerga o mundo como se eu precisasse daquilo. Então, gera uma distância entre aquilo que eu sou, que eu consigo ser, que minha realidade permite e que de fato não me traria um problema, daquilo que eu gostaria de ser, ou nem que eu gostaria de ser, me disseram que eu deveria ser. E quando a gente vai compreendendo que essa distância me faz mal e que, na verdade, aquilo que está sendo prometido é uma grande mentira, porque a maior parte das coisas, né, que a sociedade nos propõe e nos diz que se você alcançar, né, um padrão, né, se você alcançar um relacionamento estável, se você alcançar um determinado emprego com uma determinada renda, com um imóvel, coisas assim, você não ficará ansioso e tudo isso vai te trazer felicidade. Mentira, não vai trazer. Simplesmente são coisas que te trazem uma certa segurança e é importante ter. Legal, mas é só a base, né? É só a base das coisas e não precisa ter tudo isso, de fato também, porque nem todas as pessoas que têm casa estão felizes, nem as que estão vivendo de aluguel são tristes, né? Ou são mal-sucedidas, vamos dizer assim. A questão de se ver ou não bem-sucedida tem um fator psicológico muito importante, que é compreender que o mais importante é o que você tem. O mais importante é o que você consegue viver e aquilo que você consegue construir, e não aquilo que você consegue consumir. Porque nessa sociedade de consumo que a gente tem, ela nos impõe determinados valores que a gente tem que correr atrás. E quando eu acredito que para eu estar incluído, para eu fazer parte dessa sociedade, eu devo ter isso tudo, aí realmente eu vou viver bastante ansiedade. Então é o que a gente diz, que a ansiedade ela pode surgir a partir do fato de eu não estar adaptado ao mundo, de eu não conseguir essa adaptação ao mundo. Por um lado, ela pode surgir, como eu já expliquei então, a partir de uma dificuldade mesmo de ter um mínimo para sobreviver. Isso vai gerar ansiedade. Então, não é dizer a pessoa está ansiosa ou ela é ansiosa. Ela foi acometida por uma ansiedade e basta ela ver a vida dela de uma forma mais maravilhosa que vai ficar tudo bem. Não, realmente precisa se pensar em uma mudança estrutural da coisa, né? Das pessoas terem condição de ter uma vida no mínimo digna. Outra coisa é quando a pessoa já consegue ter uma certa vida, né, com esse mínimo digno, ou até mais do que isso, mas ela sempre acha que está aquém. Isso pode servir de um impulso para buscar alguma coisa? Pode, mas muitas vezes só nos gera uma ansiedade e nos gera um sentimento de que eu não tenho valor suficiente para estar nesse lugar. Então é nessa hora, né, que eu trabalhando, né, com a psicoterapia, qualquer outro psicólogo que trabalhe com isso, vai conseguir ajudar a pessoa a mudar a visão que ela tem do mundo. Que não é às vezes aquilo, mas às vezes o mais importante é o que eu crio e não aquilo que eu vou consumir, que está fora. Espero ter ajudado nessa reflexão. Qualquer dúvida que tiver, qualquer reflexão, qualquer pontuação que quiser trazer aí, fico muito grato de fazer essa troca com vocês. Então, nos encontramos novamente semana que vem. Estou muito feliz de ter voltado com vocês e até mais. Tchau, tchau!